Olá a todos! Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a fórmula Psi e a fórmula Psi composto. Essa é uma fórmula que é muito utilizada dentro do Excel e tem um poder muito grande também. Ela serve basicamente para você testar condições. Então, eu quero testar uma condição dentro do Excel, eu utilizo a fórmula Psi e essa condição, caso ela seja verdadeira, ela vai ser atribuída à célula um valor verdadeiro. Caso ela seja falsa, vai ser atribuída a ela um valor falso. Então, vamos fazer um teste aqui, já vamos utilizar a fórmula Psi para essas questões aqui da média. Eu quero testar se a minha média ela for maior ou igual a 9, eu quero incluir a palavra show. Aqui já está até pronto, eu incluo aqui, ó, se média de B4 a E4 for maior ou igual a 9, essa é a minha condição, é o meu teste lógico, a gente pode verificar aqui. Eu utilizei, no caso de ser verdadeiro o meu teste, a minha condição, eu utilizei uma outra função, a concat. Utilizei a função que a gente já viu, que é de concatenar. Eu quero concatenar a minha média com um espaço e com a palavra show. Então, a gente pode ver que, a partir do momento que a minha condição deu verdadeira, a minha célula vai ter o valor da concatenação da média com o espaço e a palavra show. Podia ser parabéns, podia ser qualquer outra coisa, gente. E caso a condição seja falsa, eu quero que mostre somente a média de B4 a E4. A gente tem que tomar muito cuidado com a sintaxe, porque os parênteses influenciam muito, e os pontos e vírgulas também. Às vezes a gente esquece um parênteses ou outro, e aí a fórmula não dá correta. Então, aqui continuou 7, porque a minha média é menor do que 9. No caso aqui da Selma Cristina, vou colocar a cor aqui, e no caso do Carlos Fernando, nós temos 9,125 e a palavra show. Foi a concatenação, no caso, da média que assumiu o valor verdadeiro em função da condição que ela estava sendo atribuída. Entendido até agora? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Esse valor 9 e esse valor 9, como eu atribuí uma concatenação de texto a ele passou a não ser mais numérico. Então, ele não está fazendo parte das contas que a gente atribuiu. Por isso que eu apaguei as contas aqui de baixo, porque senão elas iriam dar valores incorretos. Então, ele passa a não incluir esses valores como numérico. E aí faz errado a nossa fórmula, né? Tá bom? Agora vamos ver a fórmula Psi composto. O Psi composto, ele nada mais é do que a mesma fórmula Psi, mas para eu testar várias condições. Então, vamos ver aqui a sintaxe. Igual a Psi. No caso aqui, eu quero testar a situação do aluno. Criei uma nova coluna para testar a situação do aluno. Nesse caso, o aluno, para mim, se ele tem até 5,9 de média, ele vai para DP direto. Se ele tem de 6 a 6,9 de média, ele vai para a prova de recuperação. E se ele tem acima de 7, ele está aprovado. Então, eu quero colocar essa situação, esse status, nas médias dos meus alunos, para melhorar a minha capacidade de análise e já ter uma resposta específica do próprio sistema, do próprio Excel, na hora que eu coloco as notas desses alunos. Então, a sintaxe a gente pode ver aqui, ó, igual a Psi. Vamos fazer aqui, ó. O primeiro já está feito, mas vamos fazer aqui no segundo. Igual a Psi, a fórmula Psi, vamos abrir para a condição se F4 for, se F5 for
menor ou igual a 5,9, essa é a minha condição. Se F5 for menor ou igual a 5,9, eu vou atribuir a ele uma condição verdadeira. Eu quero que apareça para mim o valor B19, que é o valor de DP. Certo? Caso seja negativo, caso essa nota seja maior do que 5,9, eu vou fazer um outro teste, porque eu tenho uma outra condição. Se F5, às vezes acontece isso, gente, ele perde aqui a forma. Vamos lá. Se F5 for menor ou igual a 5,9, eu quero que seja atribuída a esta célula o valor DP. Se F5 for menor ou igual a 6,9, eu quero que seja atribuída o valor prova de recuperação, que é o B20. Se não, ele vai ter o valor de aprovado, que é o B21. Então, eu fecho o segundo se e fecho o primeiro se. Então, olha só, a Tânia Cristina também teve a sua situação como aprovada, porque a nota dela foi acima de 6,9. Então, vamos fazer esse teste, vamos copiar essa fórmula aqui para todas as nossas notas, nossas médias dos alunos, para a gente ver qual é a situação de todos eles. Então, o que deu errado aqui? O que a gente tem que prestar atenção? Qual que seria o ideal para a gente fazer? Tem dois pontos aqui muito importantes que a gente tem que verificar sempre. O ideal para a gente fazer, eu comentei que a gente perde o valor como numérico nessas duas células. Então, ele não vai conseguir fazer esse valor, nem testar essa condição, porque ele deixou de ser numérica e ele está com um valor agregado a ele, está com espaço, está com texto. Então, ela não ia funcionar. Qual que é o correto na hora que eu quero agregar um valor a uma determinada célula, que pode ter uma concatenação e um formato diferente, né? Então, o ideal é que eu crie uma outra coluna. Então, eu poderia ter criado outra coluna e colocado a palavra show, a palavra parabéns, nessa outra coluna. Eu não ia impactar na média do aluno e eu poderia usar aquela coluna para uma outra coisa qualquer, sem problema nenhum. Então, eu vou só acertar isso aqui. Essa média eu vou deixar no 9 aqui mesmo e aqui no 9,125. Vou colocar só o valor, só para a gente funcionar nosso si composto. Ah, mas não funcionou ainda. O que deu errado? Deu errado, gente, que os detalhes são muito importantes dentro do Excel. São fórmulas. Quando a gente trabalha com fórmulas, funções, elas têm sintaxe. E essa sintaxe ela tem que ser muito bem definida, muito bem distribuída de acordo com a forma com que ela é feita. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, funcionou direitinho. Mas por que o próximo não funcionou se eu copiei? O próximo não funcionou, gente, porque a gente precisa lembrar que eu tenho valores que são fixos aqui. Eu não quero que eles aumentem de acordo com a minha cópia. Então, eu estou testando valores fixos. Então, eu preciso fazer a referência que ela fique fixa. Então, eu ponho o F4 aqui no B19, o F4 aqui no B20 e o F4 aqui no B21. Então, essas referências, elas são fixas. Eu quero que elas identifiquem diretamente cada uma das minhas condições. Então, agora eu alterei a fórmula e eu vou copiar. Então, agora eu consegui identificar qual é a situação de cada um dos meus alunos, de forma correta. Tá bom, gente? Então, assim, essa preocupação, ela tem que existir, realmente
esses testes, essas fórmulas, essas funções, elas têm uma sintaxe a ser seguida e se não for seguida, ela dá erro. O Excel, ela tem uma função de verificar as fórmulas. Então, esse é muito interessante, ele consegue também corrigir a fórmula. Então, a gente pode ver isso na próxima aula e eu conto com vocês. Até lá!